Muito bem, vamos falar de economia e as notícias, como não poderia deixar de ser com essa crise, não são boas. Um ponto, antes de entrar sobre o pagamento de dívidas, que é um assunto que vai ter uma entrevista aqui, é que a maioria das prefeituras do interior não terá como pagar o 13º salário a seus servidores. A economia caiu, o fundo de participação dos municípios também minguou e muita gente vai ficar sem a gratificação de fim de ano. E também há o pagamento de dívidas, que será a principal destinação do 13º salário neste ano, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças e Administração com Contabilidade. Esta foi a resposta de 74% dos 1.037 brasileiros entrevistados. 83% dessas dívidas está relacionada a cartões de crédito e cheque especial. Em seguida, aparecem os débitos com financiamento bancário, 7%, e regularização do nome, com 4%. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, os números indicam elevação do endividamento dos consumidores devido à redução da atividade econômica, elevação da taxa de juros e inflação mais alta. Empatadas em segundo lugar na lista de destinação do 13º, com 8% das respostas, estão os que pretendem utilizar parte para a compra de presentes e os que preferem poupar e aplicar parte do dinheiro para pagamento de despesas comuns no começo do ano, como material e matrícula escolares e IPTU. Olha aí, a Federação do Comércio de Minas, chamada também de FEComércio, realizou um levantamento sobre a expectativa de contratação de trabalhadores temporários para o Natal. O estudo mostrou que 68,7% dos empresários não vão fazer admissão desse tipo de mão de obra no fim deste ano. A decisão é reflexo do baixo desempenho de vendas no setor em Belo Horizonte. Para falar sobre esse assunto, recebemos Guilherme Almeida. Ele é economista da FEComércio de Minas. Guilherme, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Barroso, prazer é todo meu. Quer dizer que com a crise que está batendo para tudo quanto é lado, né? Está batendo em Chico e em Francisco, exatamente. Em tudo quanto é banda está batendo essa crise. E ela vai afetar esse emprego que era quase sempre garantido. Existia uma mão de obra garantida muito grande no final do ano em lojas, comércio e tudo mais. E agora até isso está minguando. Exatamente, né? Tipicamente, como podemos perceber em anos anteriores, a contratação de temporários no final de ano já tornou-se comum, principalmente no varejo, né? Muitas pessoas se preparavam para ter aquele emprego de final estudantes, né? Estavam de férias. Exatamente, para conseguir ali uma renda para ajudar, um dinheirinho extra para pagar as dívidas, dentre outras coisas. Entretanto, né, os empresários observando sucessivas quedas nas vendas durante o ano e inclusive em datas comemorativas, tendo suas expectativas deterioradas, acabam com receio de como será o Natal de 2015. Então, tentando conter os custos, eles acabam abrindo mão desse tipo de contratação. Quer dizer que mais de 68% admitiram que não vão contratar, que não tem trabalhadores temporários. Exatamente, é um percentual considerável e tendo em vista que o Natal é a data mais importante para o varejo e ainda assim eles estão receosos, isso é um sinalizador de que a crise está aí assombrando ainda a economia com uma forte intensidade. Ainda está, ainda e muito ainda. E está agora batendo no gorro e na barba do Papai Noel. Né? Exatamente. Né? Aqueles presentinhos, aquelas lembrancinhas acabam se comprometendo aí nesse final de ano. Olha, e você tem, não sei se você teria em números, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, contas que eram essas contratações temporárias? E Natal beirava que número, que média? Bom, para 2014 a gente tinha que o percentual pode parecer não tão expressivo, mas 33% dos empresários contratavam temporários nessa época. Esse ano apenas 19% esperam contratar.
Isso é algo, mas em né, número assim, 100 em mil números vagas, absolutos eu não 50 mil não vagas tenho, não, né? Não. Mas era um percentual expressivo comparado a esse ano, e isso é justamente esse reflexo, né, dessa crise que vem se alastrando aí por esse ano. Então a crise já bateu, não a metade das vagas, não chega a metade não, mas mais de 1/3 das vagas. Exatamente, com certeza. Já bateu mais de 1/3 das vagas. Exatamente. E como o comércio está ligado ali diretamente com o consumidor final, essa questão de não haver contratação de temporários reflete aí o receio dos empresários e uma expectativa deteriorada para as vendas no Natal. Tendo menor venda, né, a gente tem todo aquele efeito em cadeia. Se há menor vendas no comércio, há menor demandas para os fornecedores, que demandam menos da indústria, que acaba produzindo menos. É todo um efeito que deve ser analisado. E vai bater lá no emprego. E vai bater no emprego e renda. Exatamente. Vai haver demissões. Mas, assim, em termos assim, de contratações aqui em Belo Horizonte, o comércio tinha essa efervescência, sempre é comum no final do ano, né? Sim. Então, hoje, os empresários não vão contratar porque já sabem que não vai haver essa efervescência de compras. Ou então as compras devem ser reduzidas no valor, no tamanho. Sim, é muito bom a gente salientar que pelo teor, né, do Natal, é a data mais importante para o varejo, tem sim um certo movimento e tem um volume de vendas considerável se comparado com as outras datas ao longo do ano. Porém, quando pegamos o Natal desse ano para comparar com o ano passado, é algo que pode refletir aí uma queda bastante acentuada, tendo em vista que os indicadores desse ano estão muito acima, muito mais deteriorados que os indicadores do ano anterior. Então é algo que tem que ser analisado assim pontualmente, porque não quer dizer que o Natal desse ano vai ser um fracasso total, apenas que os empresários esperam vender menos do que venderam no ano passado. Não pode naturalmente vender uma ideia pessimista. Exatamente. Né? Mas, com essa perspectiva de queda no Natal, quando o comércio subia, e depois vinha aquela calmaria, vamos dizer assim, de janeiro, fevereiro e março. Se o Natal vai ser ruim, janeiro, fevereiro e março. Isso traz consequências. E eles dizem que a crise deve se aprofundar até mais no ano que vem. Hoje saiu o Boletim Focus, né? A gente vê que o mercado financeiro está mais receoso para o ano de 2016, os indicadores continuam a se deteriorar. Inflação subindo, o PIB tendo uma retração muito maior do que era esperada no início do ano, então a gente vê aí que o mercado vai interpretando as ações, interpretando os dados da economia e esses indicadores só vão apresentando um resultado não favorável para todos os agentes. Porque há alguns meses a ideia dos economistas, que a gente lia, eu até mesmo debati aqui na TV, é que 2015 ia ser um ano de crise profunda, mas que com esse ajuste fiscal e haver uma recuperação da economia. Hoje até o ajuste fiscal e até o ministro Levi está ameaçado de perder o cargo e o ajuste fiscal está indo para enxurrada de uma certa forma, entende? Exatamente. Parece que 2016 a perspectiva não é nada boa. Certamente, né? A gente viu aí que por tentativas o governo tomou essas medidas que são necessárias, porém, né, quando a gente vê a soma desses indicadores, vemos aí uma crise inclusive política, acaba emperrando esse desenvolvimento da economia. E isso é grave porque a economia não consegue progredir sem esse consenso político, sem a aliança ali entre o Congresso e o próprio governo federal. Com esses embates políticos, acaba que afeta diretamente a economia, tendo aí uma recuperação mais tardia, né, eu diria. Economista Guilherme Almeida, muito obrigado. Boa noite, agradeço. Prazer em recebê-lo aqui. E vamos falar agora dos planos de saúde. É uma barra também nesse país, não é, Guilherme? Com certeza. O mercado de planos de saúde médico-hospitalares registrou, só em setembro, a perda de 164.400 clientes. O setor fechou o mês com 50.260.000 beneficiários, uma queda de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Boletim Saúde Suplementar em Números, produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. No terceiro trimestre de 2015, em relação ao trimestre anterior,
A queda foi de 0,5%, o que representou a saída de 236.210 beneficiários. Na comparação anual, houve uma maior queda no total de vínculos de planos individuais. O total de beneficiários de planos do tipo caiu 1% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso equivale a 87.500 vínculos a menos. No trimestre, a queda foi de 0,5% ou 51.880 planos. Se esses planos de saúde já atendem pessimamente, muitas vezes até pior do que o SUS, com essa queda aí, infelizmente deve piorar, né? Para auxiliar as mulheres a detectar o câncer de mama e iniciar o tratamento quanto antes, um grupo de voluntários está sendo formado em Minas. O Instituto Nacional do Câncer estima que só neste ano 57 mil novos casos da doença surjam no Brasil, sendo 5 mil no estado. Os voluntários vão ser treinados para fazer diversos tipos de ações. O principal objetivo é cumprir uma lei que determina que entre o diagnóstico e o tratamento da doença não haja mais do que 2 meses. Segundo a Associação de Prevenção do Câncer de Mama da Mulher, para ser voluntário é necessário ter o ensino fundamental completo e uma disponibilidade de tempo. Para mais informações sobre as ações do grupo, acesse o site mamamiga.com.br. Como já disse aqui, eu dou total apoio ao Outubro Rosa. E o Redação BH News vai para um intervalo rápido e volta rapidamente.